E aí pessoal, muito bom dia galera, bom dia Cláudio, bom dia Christian, Márcia, Cereide, Donizete, e aí galera, Léo, Ivete, Celinha, galera chegando, bom dia meu batera. Hoje aí, dia 13 de agosto de 2020, esse ano aí que sempre nos insiste em nos desafiar. Notícias, eventos, fatos, coisas que estão sob nosso controle, coisas que estão fora do nosso controle. Um dia, uma época intensa essa nossa, né? Dias intensos aí. Muitos aprendizados, muitas oportunidades de crescimento. E a nossa jornada alegre aí, seguindo a sua terceira temporada, no nosso 4º episódio, que vai falar de um tema bem legal, viu galera? Bem bacana. Muito bom. Ontem e hoje, dias bem intensos. Hoje tem um trabalho grande para fazer aí numa grande fábrica de chocolate. E eu escolhi resistir aos chocolates, hein? Vamos ver. É isso aí, Gabriel, exatamente isso, é disso que a gente está falando, viu? Sobre seu controle, sobre sua total decisão. Já tem aí 60 dias que eu estou acordando aí entre 4h30 e 15 para as 5 da manhã. Bem legal, estupenda manhã, estupendo projeto, é isso aí, tá? Tem uma estupenda vida. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, turma. Vamos começar nosso dia aí falando aí do nosso projeto, né? Da Jornada Alegre, a terceira temporada. Ontem, quem está no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo que está mais assim funcionando, né? O do Telegram nem está funcionando tanto. Eu publiquei lá todos os criativos aí que foram preparados para essa jornada, para essas 12 primeiras lives, né? E no dia 22 e 23 de agosto a gente vai fazer um evento fechado, né, no Zoom, para quem vai se inscrever, para fazer então o convite oficial para fazer parte aí de um projeto pessoal, né, onde a pessoa vai ser conduzida a um trabalho de autodesenvolvimento e que vai então inaugurar o Inchad Human Business School Online, que também vai dar suporte a um projeto social voltado aí para participar de um processo de erradicação da fome, né? Expliquei isso aqui numa live anterior, em função aí do número de pessoas que são acometidas por essa mazela humana, né? Quer dizer, no século 21, com tanta tecnologia, com tanto recurso, ainda tem gente morrendo de fome. E não precisa criar vacina para fome. É só distribuir a comida que a gente já produz. Então, eu entendo a causa de outras mortes, não tenha dúvida, me consterno com 100 mil pessoas ou mais que já faleceram diante da Covid, mas eu não consigo me conformar com o fato de que ainda hoje pessoas morrem de fome. Então a gente vai conversar sobre isso dia 22 e 23. Hoje, depois de termos falado do mundo comum, do chamado à aventura, né, da recusa do herói, a gente vai falar hoje do encontro com o mentor, né? Ou seja, se você pegar os filmes que você já viu, se você pegar a teoria da jornada do herói, do Joseph Campbell, presente naquele livro, né, O Herói de Mil Faces, que eu comentei com vocês. Onde é que está o livro? Está aqui, ó. Esse é um livro desafiador de ler, né, mas vale a pena, quem tiver aí à disposição, vale a pena dar uma lida nesse livro aqui, O Herói de Mil Faces, onde o Joseph Campbell descreve aí um estudo antropológico e mitológico que ele fez, né, onde ele revela a figura do monomito, né, o mito do herói que percorre, né, diversas etapas até que ele ascende num outro patamar. Nós estamos aqui nessas lives percorrendo essas 12 etapas. E vamos sim, né, chegar a algum grau de conhecimento no futuro. Mas o que eu quero mesmo é convidar você a fazer parte de um processo profundo de jornada do herói,
que é o que a gente vai conversar no dia 22 e 23. Então, nessa quarta etapa, nesse quarto episódio, a gente está falando do encontro com o mentor, né? E na chamada eu coloquei o seguinte, né? Como é que você vai fazer para encontrar a pessoa que vai te conduzir até a última fronteira? E o que eu quero dizer com a última fronteira, né? A última fronteira é um nome que eu procurei utilizar para ilustrar o último estágio, né, que nós, como humanos, podemos atingir, alcançar, né? Pode até parecer magnânimo demais isso, né? Mas o fato é o seguinte, nós, desde que nascemos, enfrentamos e avançamos na fronteira da dimensão física, enfrentamos e avançamos, estamos ainda avançando na fronteira da dimensão intelectual, enfrentamos e avançamos na fronteira da dimensão emocional, enfrentamos e avançamos na fronteira da dimensão espiritual, e a ideia de última fronteira é reunir essas dimensões todas e avançar nessa dimensão do autoconhecimento, né? Então, olha, a dica já começa por aí, a dimensão do autoconhecimento. Aí eu pergunto para você, eu vou pedir para você responder essa pergunta aí no nosso no chat aí, no feed que a gente está frequentando aqui. Quem é a melhor pessoa para falar de você? Essa resposta deverá ter duas letras. Quem é a melhor pessoa? Quem é a pessoa mais capacitada para falar de você? Quem vai me ajudar aí? Quem vai responder essa pergunta? Aqui no Face ou aqui no Instagram? Quem é a melhor pessoa para falar de você? Nós não. Eu sou a melhor pessoa para falar de mim. A Jaqueline é a melhor pessoa para falar dela. A Francesca é a melhor pessoa para falar dela. A Val é a melhor pessoa para falar dela. O Jean é a melhor pessoa para falar dele. O Antero, a Ione. É disso que a gente está falando, né? A Cristina é a melhor pessoa para falar dela, enfim. Esse é o grande desafio, pessoal, dessa etapa, desse episódio, dessa jornada e dessa live de hoje, né? Como é que você vai encontrar a pessoa que vai te conduzir até a última jornada? A resposta simples é olhando no espelho. A resposta complexa é descobrindo suas competências para ajudar você a caminhar na sua própria jornada. Você vai ter ajuda, você vai ter os aliados nesse processo, não tenha dúvida. Eu sou um grande aliado seu nesse processo. Você não tenha dúvida, você é um grande aliado meu nesse processo, mas o seu mentor, o seu guia, o seu guru, o seu mestre, o nome que você queira dar, ele atende pelo nome que está escrito na sua certidão de nascimento. E isso é um conceito um pouco, como é que eu vou dizer? Caramba, tá me fugindo a palavra. Enfim, um pouco delicado, né? E caramba, me fugiu a palavra aqui agora. Ele é discutível aqui no Ocidente, tá? O Ocidente criou uma dinâmica, né? O Ocidente criou uma cultura de que alguém vai me salvar, de que alguém vai cuidar de mim, de que alguém vai ser responsável pela minha salvação, né? E particularmente eu defendo uma ideia um pouco diferente, não que ela seja errada e nem que seja controversa, é a palavra que eu estava buscando. Esse nosso papo gera uma certa controvérsia, por causa da cultura aprendida, né? A cultura judaico-romana cristã, ela promove essa ideia de que alguém irá nos salvar. Quem me conhece mais de perto sabe da minha afeição e da minha linha e da minha busca por uma conduta cristã, mas uma conduta cristã que não está nos manuais da Igreja Católica, mas está no manual da conduta de Cristo.
E Cristo foi um sujeito que se auto-liderou, que se auto-caminhou, que se auto-definiu, e ele o fazia a partir da influência que ele tinha do Pai, de Deus, né? Da forma como ele via, e a mesma coisa faço eu com relação a Cristo, né? Mas não o Cristo religioso, mas o Cristo líder, né? E aí a gente pode depois marcar uma live para falar sobre isso. O fato é que toda a sabedoria, ou a verdadeira sabedoria que você constrói na sua jornada, toda a sabedoria que você constrói na sua jornada, ela vem da reflexão que você faz acerca das experiências que você vive. Então não adianta, um professor pode falar uma coisa para você, que se você não estiver preparado, ou não estiver querendo absorver, não estiver querendo viver aquilo que foi dito, aquilo não vai fazer impacto em você. Eu posso falar coisas aqui, que se você não permitir, elas não vão ter um efeito em você. Percebe o que eu quero dizer? É você quem vai autorizar um professor, um mestre, um médico, um consultor, um guru, que na verdade significa professor em sânscrito. É você quem vai autorizar que alguém influencie você naquilo que você pensa, sente, naquilo que você faz. Entende? Então essa ideia de que, fulano é meu mestre, fulano é meu guru, essa idolatria, né, que é muito comum aqui no Ocidente, ela tem um lado delicado. E qual é o lado delicado? O lado que expõe a ideia de que se você não tiver um guru, você não avança na sua jornada. Então você se coloca numa condição de dependência, né? Então muitas pessoas estão em busca de um guru. E você vê isso navegando no Twitter, navegando no Instagram, navegando no YouTube, navegando no Facebook. E é por isso que agora, né, eu posso falar isso de uma maneira mais clara, não faz muito sentido você me chamar de mestre, ou chamar qualquer outra pessoa de mestre, né? A não ser que você esteja se referindo ao fato da pessoa ter feito um processo de mestrado, né? A pessoa fez um mestrado e ela alcançou um grau de mestre. Mas ele é um mestre, não o seu mestre. Entende? A não ser que você o eleja como mestre, no sentido de querer se colocar como discípulo dele. E qual que é a ideia do mestre e do discípulo? O mestre aponta caminhos, o discípulo segue os caminhos. É diferente do aluno, percebe? Então veja, não tem nenhum problema você chamar alguém de mestre, mas não porque ele tenha o cargo, mas porque ele te inspira a buscar outros caminhos. Porque da mesma forma que eu posso ser, em algum momento, o mestre e você o discípulo, num outro momento você pode ser o mestre e eu o discípulo. Então a gente não cria uma relação de cargos, mas uma relação de dinâmica entre mestre e discípulo. Percebe a diferença? Isso vale para casais, isso vale para amigos, isso vale para pais e filhos, entende? Obviamente, no momento em que pais e filhos ascendem a uma condição de interdependência. Quando o filho é muito pequeno e muito dependente, aí não dá para ter essa relação tão fluida assim. Ainda tem uma relação um pouco mais de pátrio poder, né? Onde o pai ou a mãe determinam muito do que o filho ou a filha vai viver, ou vai experienciar, ou vai poder fazer. Mas na hora que a gente fala de adultos, nós estamos falando de adultos e maduros, não adultos por causa do número, tá? 21, 22, 31, 32, 51, 52. Mas adultos na mentalidade emocional, adultos na maturidade emocional, adultos na maturidade espiritual, na maturidade física e intelectual. Aí a gente pode estabelecer e construir uma relação de interdependência, que pode ser uma relação de troca, né? Não necessariamente o mas pode ser uma relação de troca. Por que não necessariamente o Porque às vezes você me dá uma coisa e eu não tenho nada para te dar em troca. Mas aí eu dou para outro, e aí o outro dá para o outro, e a gente vai trocando num fluxo contínuo. Não necessariamente numa obrigação de eu te dar e eu receber de você, entende isso? Eu posso oferecer muitas coisas a você
e você não me oferecer nada, e está tudo bem. Só que você vai oferecer para outro, e a gente então cria um fluxo contínuo, e não uma relação fechada entre um e outro, né? A Zizi está falando, mas o livre-arbítrio do discípulo deverá sempre estar presente. O livre-arbítrio sempre está presente, Aziza, no momento em que a pessoa escolhe fazer parte ou escolhe não fazer parte, ou mesmo não escolhe, né? O não escolher já é uma escolha. Então, no meu ponto de vista, e vale a crítica, estou sempre eu exercitando meu livre-arbítrio. Talvez eu não tenha, ou talvez a pessoa não tenha muita consciência disso. Quando ela diz, por exemplo, eu não tive escolha. Teve sim, sempre tem uma escolha. Por isso a ideia de você encontrar o seu próprio mentor, sendo você mesmo o seu próprio mentor, porque é você que faz as suas próprias escolhas. O tempo inteiro, pessoal. Quando você fala assim, eu me casei com fulano, mas eu não tive escolha. Teve. É porque o preço de escolher não casar talvez tenha sido maior do que o preço que naquele momento pareceu ser o preço de casar. Quando pessoas falam assim para mim, Abinato, eu não posso falar o que eu penso para o meu chefe, porque senão eu vou sofrer consequências. Então veja, você pode falar. A questão é que, ao falar, você vai sofrer consequências. E entre as consequências de falar e as consequências de não falar, você escolheu as consequências de não falar. E tendo consciência disso, você pode viver em paz. O problema é aquele cara que escolhe não falar, mas ele fica enchendo o saco de todo mundo, dizendo, eu deveria ter falado, eu deveria falar, eu deveria falar, eu deveria falar. E aí você não tem paz, entende? Então esse encontro com o mentor, pessoal, na minha interpretação, na minha leitura, não é necessariamente o fato de que eu preciso encontrar alguém que vai me guiar. Eu até vou encontrar alguém, mas esse alguém será eu mesmo. Ainda que influenciado por você, influenciado por um sábio, influenciado por um professor, influenciado por um consultor, por um psicólogo, por um coach, que seja, mas no fim das contas é você que vai escolher fazer o movimento que você vai fazer, exatamente utilizando essa questão que a gente está chamando aqui de livre-arbítrio. Então esse é o nosso desafio, pessoal. Então, como encontrar a pessoa que vai te conduzir até essa última fronteira, essa fronteira que eu estou chamando aqui de autoconhecimento, físico, intelectual, emocional e espiritual. Então a resposta simples é, olhando do espelho. E a resposta complexa qual é? Trabalhando insistentemente no processo de autoobservação, autocorreção e autotransformação, até chegar no grau de autodomínio, né? Anota aí esses 4 pontos aí, né? Autoobservação, autocorreção, autotransformação, até chegar no autodomínio. Aí você está desenvolvendo um trabalho de autoconhecimento. E quando você desenvolve um trabalho de autoconhecimento, você pode até convidar pessoas a seguirem uma jornada com você. Embora a jornada dela é a dela, a minha é a minha, mas a gente pode ir junto. E é esse o convite que eu quero te fazer dia 22 e 23 de agosto, numa live fechada, só para inscritos, que vai acontecer nesses dias, que vai ser um sábado e um domingo. Depois, ao longo da semana que vem, eu vou publicar o horário que isso vai acontecer, tá? Bom, aí nesse processo de autoconhecimento, você vai ter a chance de mapear, de inventariar, de listar os seus principais e melhores recursos para caminhar nessa jornada, né? Isso é um trabalho fundamental. Quando alguém perguntar para você assim, quais são os seus defeitos ou quais são as suas virtudes, é um indicador de autoconhecimento quando você responde essas perguntas de uma maneira muito imediata, porque você sabe de você, né? Se aquela primeira pergunta que eu fiz fizer sentido, né? Qual é a melhor pessoa para falar de você mesmo? Se a resposta que vocês deram estiver correta, e ela está, né? Eu sou a melhor pessoa para falar de mim, você é a melhor pessoa para falar de você, é importante que você tenha o que dizer sobre você. O meu melhor recurso é esse, o meu pior e a minha maior necessidade de aprendizado é desenvolver essa competência, e com isso eu vou
eu vou me desenvolvendo e me autoconhecendo e me aperfeiçoando. Mas se você não sabe falar de você, é porque esse processo de autoobservação não está muito desenvolvido, não está muito trabalhado em você. Então esse é o grande barato, né? E você começar a prestar atenção em como é que você reflete sobre as experiências que você vive na sua vida. E aí a pergunta que eu te faço, e para você refletir, é exatamente essa. Que experiências de superação você já viveu na sua vida e que você pode utilizar como inspiração para as próximas experiências de superação que você vai viver? Porque a jornada do herói é um processo, é uma experiência de superação, entende? É uma experiência de avanço e de estabelecer um novo estágio, um novo patamar de autoconhecimento diante das circunstâncias que te cercam. Então veja, se teve uma coisa que essa pandemia está oportunizando, né, para as pessoas, é essa possibilidade de atingir um novo estágio de autoconhecimento. Autoconhecimento diante de uma circunstância extremamente adversa, que nenhum de nós foi capaz de prever. Entende isso, pessoal? Então, esse é o grande desafio, esse é o grande processo. Esse é o grande, né, de hoje, essa live de hoje, esse momento de hoje, é a grande etapa para você, de fato, então, encontrar o mentor que habita em você. Você pode chamar de consciência, você pode chamar de o sábio interno, o seu ser superior, né, o seu eu superior. Essa imagem, essa ideia, essa metáfora é uma metáfora poderosa, né? Em que momento do dia o seu eu superior se manifesta? Ao longo do seu dia, quem é que predominantemente está presente? É o seu eu superior, o seu eu inferior ou o seu eu idealizado? Lembra disso? O eu superior representado pela consciência, o eu inferior representado pelo ego e o eu idealizado representado pela máscara. Isso é maravilhoso. Na hora que você começa a viver o seu dia, e veja, se você cuidar dos minutos, as horas dão conta delas próprias, tá? Se você cuidar dos minutos, as horas dão conta de si. Então, procura perceber isso. Ao longo do seu dia, quem está mais presente? Quem predominantemente está presente? O seu eu superior, o seu eu inferior ou o seu eu idealizado? Lembrando, de novo, o eu superior caracterizado pela consciência, o eu inferior caracterizado pelo ego, o eu idealizado caracterizado pela máscara. Isso é uma dica poderosa, galera, para o autoconhecimento. Você está conversando com uma pessoa, quem está presente? O eu superior, inferior ou a máscara? Você está conversando com o teu filho, você está conversando com o teu marido, com a tua esposa, com o teu companheiro, com a tua companheira. Você está conversando com você mesmo, né? Você está no momento de auto-reflexão. Você está no meio de uma discussão com alguém. Quem está presente ali? O eu superior, o eu inferior ou a máscara? Nesse momento você vai descobrir o seu mentor. Nesse momento você vai descobrir quem está te conduzindo, que é parte de você. Ou é a tua consciência, ou é o teu ego, ou é a tua máscara. Entende? O Mutzberg está dando a resposta dele aqui, né? O meu eu superior, pois fui feito imagem da entidade superior, assim como todos nós. Esse nós aí, Mutzberg, é que eu sempre dou uma questionada, porque nem todos nós pensamos assim, né? Mas tudo bem, beleza. Você está manifestando a sua crença e ela é importante, né? Mas percebe o barato, turma? Percebe o desafio? Como é que é difícil termos um único algoritmo para 7 bilhões de pessoas? E como é que é difícil você adotar o algoritmo de alguém sem você criar o seu próprio algoritmo? Quando eu falo algoritmo, eu estou criando uma linguagem aqui mais técnica que procura explicar como é que você opera, né, dentro da sua dinâmica interna de emoções, crenças e valores, né? E não sei, eu posso estar errado, sinceramente posso estar errado, mas eu falo por mim, não é 100% do meu tempo que o meu eu superior está presente.
Pelo menos na minha história, na minha existência. Tem momentos que o meu eu inferior está muito presente. Tem momentos que o meu eu idealizado está muito presente. O que eu tenho trabalhado muito nesse momento é estar consciente e percebendo quem é que está presente. Porque eu vou dizer para vocês, nesse estágio da nossa existência, nesse plano do qual a gente faz parte, é muito difícil você estar 100% sendo regido pelo teu eu superior. O Felipe está dizendo aqui, como diferencia mais fácil atitudes do eu inferior e da máscara? A diferença fundamental é que a máscara, ela é uma representação que não é você. É um personagem que você está utilizando para viver uma situação. O eu inferior é você em estado puro. É a diferença do ator e do personagem, né? Você pode estar vivendo uma situação onde você é o ator, mas não é o personagem, entende? Nesse momento agora, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e eu estou assim, eu tô atuando aqui diante de vocês sem representar um personagem. Aqui é o Luiz, talvez na sua melhor performance, na sua melhor presença, entende? O meu eu superior, por quê? Não porque seja santo, nada disso, galera. Porque está inundado da minha consciência. Nesse momento eu não tenho nenhuma necessidade de ser aceito, não tenho nenhuma necessidade de ser querido, de ser amado, nada disso. Porque eu estou aqui trazendo uma mensagem que para mim faz muito sentido. Agora, se eu tivesse aqui representando um personagem, aí seria a máscara. Isso é ruim, Luiz? Talvez não fosse ruim se esse personagem fosse um personagem bom, que trouxesse coisas boas e que não distanciasse muito do ator que eu sou, entende? Agora, se eu tivesse aqui jogando toda a minha raiva, jogando toda a minha mágoa, jogando toda a minha memória perversa, aí estaria aqui presente o meu eu inferior. Entende, Felipe? Depois me diz se isso faz sentido. Então, essa é a ideia de você trabalhar nessa busca da descoberta do seu mentor, né? Como encontrar a pessoa que vai te conduzir até a última fronteira. Você vai encontrar essa pessoa através do seu processo de autoobservação, autocorreção, autotransformação, autodomínio, percebendo no momento que está presente se é o eu superior, o eu inferior ou se é a máscara. O Multiberg está falando aqui, para eu entender a máscara que usei muitos anos no início da fase adulta, no meu caso, tive de investir muito tempo em terapia para autoconhecimento. É um caminho. A terapia, a psicoterapia é um caminho para isso, né? A meditação é um caminho para isso, a oração é um caminho para isso, programas de autodesenvolvimento é um caminho para isso. E a jornada que eu vou convidar vocês no dia 22 e 23 de agosto também é um caminho para isso. Há vários caminhos que levam a Roma e a ideia é você descobrir o seu, e eu espero realmente que no dia 22 e 23 você se identifique com o caminho que eu vou convidar você a percorrer. E se você gostar e fizer sentido para você, e você fizer parte, cara, vai ser muito legal mesmo. Então, galera, essa é a mensagem da jornada de hoje, essa é a mensagem da live de hoje, do episódio de hoje, o encontro com o mentor. Eu quero sinceramente que você encontre o seu mentor. É claro que quando eu elejo Cristo como o meu mestre, né, eu fiz essa escolha. Então, o mentor que há dentro de mim fala para mim, Luiz, segue esse cara, que esse cara faz sentido. E essa é a ideia, né? Se você elege uma pessoa como seu mestre, não tem nada de errado com isso, mas entenda que antes dessa pessoa ser o seu mestre, você foi o seu mestre primeiro, porque foi você que te deu essa orientação. Esse é o ponto. A Francesca está falando aqui, posso ser diferente eu em determinadas situações, a escolha será minha, sempre. O importante é que você tenha consciência dessa escolha. Aí vai ser legal. Aí você vai saber que você está liderando a si próprio. A Mari está falando, pedi os últimos minutos, mas vou assistir novamente. Legal, Mari. Assiste depois que essa live vai ser bacana, e se você puder assistir as anteriores, elas estão fazendo um caminho, tá? As 12 lives que a gente vai fazer nesses próximos dias estão fazendo aí um caminho e dando uma visão do todo do que a gente vai falar dia 22 e 23.
Ok, galera, show de bola, excelente quinta-feira para todo mundo, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Amanhã, sexta-feira, a gente vai falar do cruzamento do primeiro portal, a hora que o herói, você, vai cruzar o primeiro portal e aí você vai entrar numa jornada que não tem mais volta. Aí a gente vai falar disso amanhã, tá legal? Valeu, pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação, continue convidando a galera, os números estão crescendo. Não sei se vocês estão vendo, mas está pintando aí uns patrocinados aí no Face e no Instagram. Dá uma olhada lá, espalha para a ideia chamar a galera para o WhatsApp. Do WhatsApp a gente começar a conversar um pouco mais. Forte abraço para vocês, boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Até mais, galera. Tchau.